Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra. Hoje nós vamos começar a aula sobre características dos seres vivos. Pessoal, na aula passada eu passei um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? Eu espero que vocês tenham assistido e compreendido. Agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Primeira coisa, vamos ver essa reportagem aqui sobre que foi feita na agência O Globo, falando sobre um robô, tá? Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Num fato histórico, o Reino da Arábia Saudita concedeu oficialmente o primeiro título de cidadania a um robô. Desenvolvida em Hong Kong, Sofia possui um sistema de inteligência artificial capaz de aprender a expressar emoções como seres humanos. Expressar emoções é uma das maiores especialidades de Sofia. De acordo com o fabricante, o objetivo é criar máquinas mais inteligentes que os humanos, que possam aprender a criatividade, a empatia e a compaixão, que são 3 características humanas distintivas que devem ser integradas à inteligência artificial, para que os robôs possam solucionar problemas muito complexos para os humanos resolverem. Olha a frase da robô aqui que ela disse, Eu quero viver e trabalhar com os humanos, então eu preciso expressar as emoções para compreender os humanos e construir uma ponte de confiança com as pessoas. Isso quem disse, pessoal, foi o robô, numa primeira aparição que ela teve em Bombay, na Índia, em 2017. Essa aqui é a robô. Olha bem como é que ela é, tá? Essa é a robô. Pelo menos o rosto parece muito com seres humanos. Mas eu pergunto para vocês, para início de conversa, pensem aí e façam uma reflexão. Olha essa perguntinha aqui, Que semelhança o robô Sofia apresenta em relação aos seres humanos? E que diferenças? Pensem aí, tá? Segunda, você acha que o ser humano é mais semelhante a uma planta ou a um robô como a Sofia? Terceira perguntinha aí para vocês pensarem. O que diferencia as pessoas dos outros seres vivos? Das plantas, do cachorro, do gato, né? Das bactérias. Pensem aí. Pois bem, vamos falar algumas características aqui que podem esclarecer essas perguntinhas aqui. Característica dos seres vivos. O desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias tem resultado na criação de robôs com aspecto e comportamentos cada vez mais parecidos com os nossos, com os seres humanos. No entanto, diversas características dos seres humanos o tornam mais diferente de qualquer robô que já tenha sido inventado. A maioria dessas diferenças ela está relacionada ao fato de que nós somos seres vivos, enquanto os robôs são máquinas. E o que difere os seres vivos das máquinas e de outros objetos inanimados, como a pedra? Talvez essa questão lhe pareça simples, afinal não é difícil reconhecer que um gato é um ser vivo, enquanto uma calculadora ou um sapato não o são. No entanto, até hoje não existe um consenso entre os cientistas sobre o que significa vida. Apesar disso, diversos estudos nos ajudam e nos ajudaram a conhecer características presentes em todos os seres vivos, como metabolismo, percepção e reação do ambiente, crescimento, organização celular e reprodução. Esses são algumas características que os seres vivos têm, somente os seres vivos têm. Vamos ver cada um deles agora. Características dos seres vivos. Primeiro, metabolismo. Os seres vivos mantêm-se vivos utilizando matéria e energia do ambiente. Nesse processo que ocorre no interior do organismo, algumas substâncias são transformadas em outras. Isso quer dizer que os seres vivos possuem o metabolismo. Aqui vocês estão vendo um sagui se alimentando em uma área verde do Rio de Janeiro. Pessoal, quando os seres vivos se alimentam de qualquer fruta, de qualquer cereal, de qualquer alimento, nós estamos o quê? Transformando essa matéria em energia, tá? Transformando umas substâncias em outras, tá? E assim nós podemos absorver. Aí a gente desenvolve, cresce, tá certo?
nós sempre estamos o quê? Utilizando essa matéria e energia do ambiente, na forma da alimentação. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de perceber estímulos do ambiente e reagir a eles também, certo? Também é uma característica dos seres vivos. E essa capacidade de reagir e perceber é chamada de irritabilidade, tá? Que vocês podem ver em outros livros. Aqui tem umas plantas, do deserto do Atacama, no Chile, que florescem logo após a chuva, em resposta ao aumento da umidade. Isso aqui é uma reação à chuva que essas plantas têm. Outra característica, pessoal, é que todos os seres vivos crescem. Ao longo da vida, os seres vivos crescem e isso é resultado da produção de diferentes substâncias pelo metabolismo. Pessoal, quando a gente nasce, imediatamente você vai mamar. Ou se você não consegue mamar, você vai tomar o leitinho, né? Aquele leitinho que a mamãe prepara para nós tomarmos. E aí a gente vai o quê? Crescendo, desenvolvendo e vai mudando a alimentação. Porque aquela primeira alimentação não foi mais apropriada, né? E aí você vai comendo frutas, verduras, legumes, cereais e vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? Vai fazendo parte do seu organismo, tá certo? Aqui tem um exemplo do cogumelo crescendo sobre o solo da floresta em Ibiúna. Outra característica, pessoal, é que nós temos células. Os seres vivos podem possuir uma célula ou mais de uma célula, certo? Aqui você está vendo a figura da célula da cebola, vista no microscópio óptico, tá? Que ampliou mais de 120 vezes a célula da cebola. Outra característica dos seres vivos, de todos os seres vivos, é a reprodução, que é a geração de um novo ser vivo, certo? Geralmente a partir de 1 ou 2 genitores. Aqui você está vendo aqui, um sabiá laranjeira alimentando os seus filhotinhos. A reprodução, pessoal, desde que surgiu o primeiro ser vivo, há mais de 3,5 bilhões de anos atrás, a vida se perpetua até os dias atuais por meio da reprodução. E esse processo ele pode ocorrer de duas formas, de forma assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, o indivíduo é gerado a partir de uma célula ou de uma parte de um único genitor. Em geral, esses organismos filhos são praticamente idênticos ao genitor, ou seja, aos pais. Muitas plantas, micro-organismos e alguns animais se reproduzem de forma assexuada. Aqui você tem a figura de uma bananeira, tá certo? Aqui você tem a figura de uma hidra, que é a figura B, e a figura C você tem a figura de bactérias, vista no microscópio que aumentou mais de 1.800 vezes. Aqui é uma bananeira, Os brotos de bananeira na figura A se desenvolve ao lado da planta mãe, certo? Na figura B você vê uma hidra, que é um animal de água doce, com brotos reproduzindo-se de forma assexuada. E na figura C você está vendo as bactérias, nesse caso aqui, as usadas na produção de algum tipo de queijo. Na reprodução da célula bacteriana se divide e origina 2 células filhas, tá certo? E aí essa vista do microscópio que aumentou 8.400 vezes. A reprodução sexuada é um novo ser gerado pela união de 2 tipos de gametas ou células sexuais. Na maioria dos casos, os gametas são produzidos por 2 organismos genitores diferentes, que transmitem suas características para o novo ser. Em alguns casos, um único genitor produz 2 tipos de gametas. Muitos animais, plantas e fungos se reproduzem de forma sexuadamente. A figura A aqui, seres se reproduzem sexuadamente. A figura A é o quê? É um casal de filhos. Cada filho é originado pela união de um gameta produzido pela mãe com outro produzido pelo pai. A figura B, você está vendo uma plantação de alface. A maioria das hortaliças, pessoais, se desenvolve a partir de uma semente, originada pela união de 2 gametas. E aqui a figura C, você está vendo um pão cheio de bolores, de fungos, tá? Diversos fungos, como o bolor, realizam tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada, tá certo? Então, hoje nós vamos ficar aqui com essas características, depois nós vamos detalhar cada uma delas.
Pessoal, eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntinhas aqui, tá? E vejam essa diferença do robô, dos seres humanos com os outros seres vivos, tá certo? E se nós parecemos mais com as plantas ou do que com os animais, tá bom? Com as plantas ou com o robô, tá bom? Vejam aí. Boa tarde a todos, até a próxima. Tchau.